Bom dia, vamos lá, vamos continuar os exercícios. Tá me ouvindo aí? Tá. Estou ouvindo bem. A tela? Tá vendo a tela aqui também, da questão Estou 20? vendo. Okay. Questão 20? Estou vendo. Continuar da aula de ontem, né? Da aula passada, da questão 21 em diante. Estamos resolvendo exercícios de princípios constitucionais do direito penal, fontes do direito penal, né, e alguns princípios aí complementares do direito penal. Questão 21. CESP, né, Tribunal de Justiça de Roraima, titular notarial, ou seja, dono de cartório. De acordo com o entendimento pacificado do STJ e do STF, a venda de CDs e DVDs piratas é conduta típica devido à incidência do princípio da adequação social? Não, né? Súmula 502 do STJ, né? Não há adequação social com a pirataria. Então, mesmo que pareça normal para alguns, é um fato típico, não é atípico. Então, súmula 502, presentes a materialidade e a autoria, figura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, né, pirataria. Parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Então, não tem como fugir. Hoje já tem menos, né? Essa incidência, ninguém mais compra CD e DVD, mas... questão 22, adaptada, do Tribunal de Justiça de Roraima de novo, dono de cartório lá, titular notarial. Dado o princípio da fragmentariedade, o direito penal só deve ser utilizado quando insuficiente as outras formas de controle social. A gente tem que ver, toda vez que você, assim, quando está fazendo a primeira coisa, quando você está ali com a caneta, a primeira coisa que você tem que fazer, quando for responder uma questão, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio de maneira aqui para a gente. Aqui, ó. Toda vez que você for fazer uma questão, você já pega, deixa eu ver se consigo aqui mudar aqui vermelho. Você já pega aqui, ó, toda vez que você fazer uma questão, princípio da fragmentariedade. Você já pegou, opa, o conceito está aqui. E já mentalmente, puf, né? Qual é a fragmentariedade? Qual é o princípio da fragmentariedade? É que o direito penal, ele, na realidade, só deve, né, atuar, né, naquilo em que os outros direitos não têm como atuar, né? Então, aliás, proteger o bem jurídico, né? São 3 princípios. Aí tem que até voltar lá. Então, tem o princípio da fragmentariedade, subsidiariedade e ultima ratio. Então, são os 3 que eles se coadunam, né? Então, você já sabe, opa, primeiro pensa, quais são os princípios envolvendo isso. Então, ele fala que o princípio da fragmentariedade, o direito penal só deve ser utilizado quando insuficiente outras formas de controle social. Ele diz que está errado, e ele vai explicar por quê, né? Então, por que está errado? E tem errado, pois esta é a exata definição do princípio da intervenção mínima. Bom, princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção, o princípio da fragmentariedade prega que o direito penal não deve proteger todo e qualquer bem jurídico. Ou seja, o direito penal deve se voltar à tutela apenas daqueles bens jurídicos considerados relevantes pela sociedade. Então, por exemplo, nesse caso, eu vi que já caiu pelo menos 2 vezes aqui nessas 40 questões que a gente vai fazer aqui. Eu já faria o meu resumo, depois a gente pode fazer um resumo dos 3 princípios que se correlacionam: fragmentariedade, intervenção mínima e última ratio. A gente pode voltar rapidamente aqui. Não consigo, não? Deixa eu só parar aqui, só consigo parar.
Isso. Irmão, Fala. como é o nome desse aí mesmo? Esse que tem o intervenção mínima, fragmentariedade, já caiu duas vezes, né? Vamos voltar aqui, ó. Eu faria um resumo aqui. Vamos fazer um resumo nosso aqui. Aqui, ó. Com esses três aqui. Princípio da fragmentariedade. Vamos botar aqui, vamos fazer um resumo aqui. Princípio da fragmentariedade. Estabelece que nem todos os fatos considerados ilícitos pelo direito devem ser considerados como infração penal. Então, nem todos os fatos devem ser considerados como ilícitos penais, mas somente aqueles que atentem contra os bens jurídicos extremamente relevantes. Então, seria isso, né? Bens jurídicos. São os três que são dono. Atentem contra bens jurídicos extremamente relevantes. Princípio, o direito penal, portanto, não deve se ocupar da produção de bens jurídicos de menor relevo, exatamente porque o direito penal é o instrumento mais invasivo de que dispõe o Estado para intervir na vida e sociedade, de maneira que sua utilização para a proteção de todo e qualquer bem jurídico demonstraria certa desproporcionalidade de contribuir para a banalização do direito penal. Princípio da subsidiariedade estabelece que o direito penal não deve ser usado em todo momento como regra geral, e sim como uma ferramenta subsidiária. Deverá ser utilizada ou deverá ser utilizada apenas quando os demais ramos do direito não puderem satisfatoriamente puderem tutelar satisfatoriamente o bem jurídico que tiverem que proteger. Então, aqui tem aquele que a infração penal só deve ser contra bem jurídico extremamente relevante, subsidiariedade. Subsidiariedade deve ser utilizado apenas quando os demais ramos do direito não podem ser tutelar satisfatoriamente, e da intervenção mínima, o último arácio. Então, esses três, eles se correspondem. Quando você vê isso, provavelmente sabe que vai ter muita questão, né? Tem muita questão sobre isso. Opa. Vou botar assim. Não deu certo. Nada a ver. Fiz besteira. Tentando usar. Intervenção mínima. Uma intervenção mínima este princípio decorre do caráter fragmentário e subsidiário, ou seja, dos anteriores do direito penal. Este é um princípio limitador do poder punitivo estatal, que deve estabelecer uma regra a ser seguida para conter os possíveis arbítrios. Vou voltar aqui. Possíveis arbítrios. Então, Teiosle ratio, né? Você isso. Falou da outra vez? Uhum. No latim, tá. E o negócio não fica marcado no material. Tem que ficar marcado no material. Eu tirei um print. Onde você colocou ele? Hã? Não, eu pensei que eles ficavam marcados ali na coisa. Teria que ter feito no como é o nome? No Word. No PowerPoint. Isso aqui, que aí fica. Eu estou modificando eu teria que abrir como é que fala? Editar o texto? Aqui eu teria que abrir uma outra intervenção mínima. Vamos lá aqui. Criminalização de condutas. Só deve ocorrer quando caracterizar como meio absolutamente necessário a proteção de bens jurídicos ou a defesa do interesse. Seja absolutamente indispensável a
coexistência harmônica e pacífica. Calma aí, Embora... irmão. Eu não tô meio perdido. Onde é que tá? Isso aqui, ó. No 7? Não, aqui. Ah, tá. Tô vendo. Esse aqui é o princípio da última ratio. Assim, Última. Nossa. por força deste princípio, no sistema punitivo, como é o direito penal, a criminalização de condutas só deve ocorrer quando se caracterizar como bem absolutamente necessário a proteção de bens jurídicos ou a defesa de interesses, cuja proteção pelo direito seja absolutamente indispensável a coexistência harmônica e pacífica da sociedade. Embora não esteja previsto na Constituição nem na legislação constitucional, decorre da própria lógica do sistema jurídico penal. Tem como principais destinatários o legislador e, subsidiariamente, o operador do direito. O primeiro é instado a não criminalizar condutas que possam ser resolvidas pelos demais ramos do direito, menos drásticos. O operador de direito, por sua vez, é incumbido da tarefa de, no caso concreto, realizar o juízo da tipicidade material. Resumindo, o direito penal é a última opção para um problema, a última ratio. Então, esse daí. Então, como é que a gente resumiria isso? Resumiria. No primeiro caso, fragmentariedade, ou seja, o direito penal só vai atuar em bens jurídicos relevantes. Subsidiariedade deverá ser utilizado quando os demais ramos do direito não podem tutelar satisfatoriamente o bem jurídico que busca proteger. E aí, o da subsidiariedade, ou, aliás, da intervenção mínima última ratio, se dirige ao legislador e ao operador do direito, que este não coloque tudo dentro do direito penal e aquele não aplique a toda situação. Então, seria esses três princípios. Aquele princípio que tem depois é a aplicação da última ratio, o princípio da insignificância, da bagatela. É o operador do direito operando para que não tenha uma tipicidade por uma coisa que não é relevante, né? Não tem grande impacto no bem jurídico da pessoa. Então, é a aplicação, no meu entender, aquela princípio da insignificância, a aplicação da última ratio, né? Você não tipificar como material condutas que, né, a pessoa roubou sei lá, um objeto de pequeno valor, vou botar ela 2 anos preso. Ah, não, então também aí você vai, tem que ver a situação. Não, então, não, mas pode ter, no último caso, né, não quero liberar a pessoa, faz o suspensão condicional do processo, né, a SURD. A gente chama, vai lá e ó, não vai fazer isso, isso, aquilo, outro durante 2 anos. Se você fizer, eu vou continuar o processo. E aí você diminui esse trabalho todo. 23, TCU, Auditor Federal. TCU hoje, 23, 24 mil reais. Um excelente órgão para se trabalhar, um dos melhores órgãos do Brasil. Vamos ver Trabalhou lá. lá, né? Quer? Você já trabalhou lá, não foi no TCU? Não, trabalhei na AGU. AGU, né? AGU, Tá. TCU não. TCU é um bom local para se trabalhar. Em consequência da fragmentariedade, aí de novo, fragmentariedade é o quê? Tem, primeiro, a fragmentariedade. Segundo, você tem subsidiariedade, intervenção mínima. O primeiro, a fragmentariedade é você só deve atuar em bens jurídicos relevantes. Subsidiariedade só deve atuar em direito penal quando os outros não derem conta. E a intervenção mínima é o legislador não ficar colocando tudo como crime e o aplicador do direito não ficar também querendo tipificar todos os comportamentos como conduta penal. Vamos lá. Então, já lembrou. Prova é assim. Opa, lembrei. Quais são os 3 conceitos? Vamos lá. Em consequência da fragmentariedade do direito penal, ainda que haja outras formas de sanção ou outros meios de controle social para a tutela de determinado bem jurídico, a criminalização pelo direito penal de condutas que é visto contra esses bens será adequada e recomendável? Ainda que fosse correto, é errado, né? Isso aí ele está falando o princípio da subsidiariedade, não da fragmentariedade, mas é ao contrário. Se tiver outros bens jurídicos,
eu tiver outros direitos, né, outros ramos do direito, você não aplica o direito penal. E ele escreveu errado, você aplica o direito penal, entendeu? Ou seja, está errado nos dois sentidos, tanto o conceito quanto a forma que foi escrito. Então, olha só, em consequência da fragmentariedade do direito penal. Fragmentariedade é só vou punir bem jurídico relevante, né? Só bem jurídico relevante. Então, ainda que haja outras formas de sanção, outros meios de controle social, ou seja, está falando ainda que haja outras, né, outras ramos do direito, né, outros meios, ou seja, da subsidiariedade. Para a tutela do bem jurídico, para o determinado bem jurídico, a criminalização pelo direito penal de condutas que investem contra esse bem será adequada e recomendável? Não. Se tem outros meios, né, se há outras formas de sanções, você não usa o direito penal. Porque o direito penal é a forma mais invasiva, né? Então é a última ratio, né? A última coisa a ser feita. Né? Última ratio. Aqui ou seria a última ratio ou seria subsidiariedade. Não, no sentido de no sentido de última ratio, no sentido assim, já contraria aqui, porque a fragmentariedade, como você falou aí, é ver se poderia ser resolvido de outra maneira, né? Com outros ramos do direito. Então, está errado aqui, porque em consequência da fragmentariedade do direito penal, consequência disso, ainda que haja outras maneiras, não, que no caso já está contrapondo essa outra maneira, que seria o mais adequado, e contrapondo a parte de ser mais invasiva, né? Então, da maneira que puder resolver. Conceitualmente. Vamos ver o que ele botou aqui. O princípio da fragmentariedade do direito penal está relacionado à importância do bem jurídico para a sociedade. Ou seja, fragmentariedade é a importância do bem jurídico. Ou seja, o direito penal só pode tutelar aqueles bens jurídicos especialmente relevantes, cabendo aos demais ramos do direito a tutela daqueles bens que não sejam dotados de tamanha importância social. Além disso, pelo caráter subsidiário, então é subsidiariedade, é esse caráter do direito penal, ele só deve tutelar bens jurídicos extremamente relevantes quando não for possível, as demais ramos dos direitos exercer esta tarefa, já que o direito penal é um instrumento extremamente invasivo. Assim, se os outros meios de sanção e de controle social são suficientes, a intervenção penal não pode ser admitida. O motivo está errado. Uma SESP, Tribunal de Justiça, juiz da Paraíba. Vamos lá, o que caiu para o juiz da Paraíba? Depreende-se do princípio da legitimidade que autolesão, via de regra, não é punível. Correto. Isso é o princípio da alteridade. Você não pune a autolesão. Aí tem correto. Pois o princípio da lesividade sustenta que a conduta só pode ser penalmente relevante quando afeta bens jurídicos de terceiros, causando, portanto, lesão a alguém diferente do próprio indivíduo, de maneira que a autolesão, lesão de bens jurídicos próprios, não pode ser considerada crime. Ele já usou um outro termo aí, não foi? Princípio da lesividade, né? Mas aí você tem que atentar ao conceito. Os sinônimos também, né? Os sinônimos. Mas é o princípio da alteridade. 25. Depreende-se da aplicação do princípio da insignificância a determinado caso que a conduta em questão é formal e materialmente atípica. Então, o princípio da insignificância é o princípio da bagatela. Então, ele depreende-se da aplicação do princípio da insignificância a determinado caso que a conduta em questão é formal e materialmente atípica. Na verdade, ela não é uma conduta materialmente atípica, ela é uma conduta típica. A diferença é porque o bem jurídico ali, tutelado, ele é insignificante. Então, na verdade, a conduta continua sendo atípica. Por exemplo, a pessoa continuou, a conduta dela continua sendo de furto, só que o que ela furtou é tão insignificante que você, na verdade, vai aplicar o princípio da bagatela da insignificância. Mas a conduta, ela foi real, foi típica. Ele está dizendo que a conduta é formal e materialmente atípica? Não. Ela é formalmente e materialmente típica. Você agiu formalmente, você roubou, roubou não pode.
porque aí você já usou violência. Você furtou a coisa, né? Desde que não tenha furtado com violência, ou furto qualificado, Nem, né? Usando alguma... nem Usou uma durante a noite. O grave furto, ameaça, né? grave ameaça. O furto qualificado é aquele que você usa de uma certa violência, né? Abre uma casa escondida, aquela coisa toda. Grave ameaça é roubo. Aí você já está roubando, né? Pegou uma Abordou pessoa. carne no mercado, foi no mercado, Ah, pegou uma carne, bom, fingiu que pagou e saiu fora. Pronto. Isso saiu aí não tem fora. que É o aplicar furto. uma sanção penal, né? Porque eu não teve Grave ameaça. Esse daí é o gravidade, né? furto. Grave ameaça. Furto. Agora, então, na realidade, o que ele está perguntando é: essa conduta é típica, formalmente? É. Mas por que você não aplica? Porque tem um princípio da significância. Ou seja, o fato de existir o princípio da significância não significa que a conduta não seja típica. Ela é típica, você só não aplica o direito penal. Seria dizer o seguinte: se a pessoa roubar carne, mas ele roubou 10 quilos de carne, aí já consegue, mas assim, isso daí já não aplica o significância. Roubou 10 quilos de carne. Não era para alimentar a família dela, era para revender. Né? E Entendi. aí é a mesma conduta. É a mesma conduta que ele fez. Eu já vi fotos de pessoas que conseguem esconder em vários locais aqui as coisas. Conseguem levar mais de 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Eles estão ouvindo aqui, parece que estão tocando aqui. Peraí, Tudo bem. rapidinho. Tudo bem, Ron. Está tocando aqui o fone. Fone não, o interfone. Minha esposa saiu para fazer o exame. Depois eu vejo aqui. Vamos cortar essa parte da filmagem, mas vamos lá. Tranquilo. Agora, SESC, Tribunal de Afone. Agora, aqui, ó, SESC e TJ também lá da Paraíba, juiz. Depende da opção do princípio da significância que determinado. Ah, você já foi. Esse aqui é o auditor. No TCE do Paraná. Esse aqui é o auditor, é diferente. Esse aqui é o cargo, não é o de auditor servidor. Esse aqui é o auditor que a gente chama de que ele vai ser o conselheiro substituto, ou seja, é quase uma prova para desembargador. É pesado esse tipo de prova. Né? O salário inicial é o teto do funcionalismo público. É muito restrito esse concurso. Difícil ter, e quando tem uma, duas, no máximo 3 vagas que tem no tribunal. Dificilmente eles abrem para as 3 vagas, abrem só para uma vaga às vezes. Vamos lá. Do princípio da individualização da pena, decorre a exigência de que a dosimetria obedeça ao perfil do sentenciado, não havendo correlação do referido princípio com a atividade legislativa incriminadora, isto é, com a feitura de normas penais incriminadoras. Ou seja, lembrando lá, princípio da individualização da pena. Ele tem três aplicações. Primeiro, legislativa. Né? Então, na hora de fazer a legislação, você tem que fazer uma legislação, né, que seja taxativa, que tenha, né, adequação, a descrição correta do fato abstrato, né, a punição para aquele fato. Tem a judicial. A judicial, na princípio da individualização da pena, a aplicação judicial é aquela aplicação que eu vou ver as circunstâncias do fato, as circunstâncias da pessoa. Então, você tem o aumento ou a diminuição da pena. E eu vou ver também a questão administrativa. A questão administrativa é a execução da pena. Se a pessoa está agindo bem,
durante a execução penal dela, vou progredir ela de regime, essas coisas. Então, a individualização da pena em 3 sentidos. Então, ele está falando que só se aplica na dosimetria da pena. Então, ele está falando que só se aplica no âmbito do judicial? Não. Se aplica no âmbito legislativo e administrativo. Entendeu? Então, ele está errado essa porque ele falou, né, que a atividade legislativa intimadora, não havendo correlação com a atividade. Não. O princípio da individualização da pena também vai para o legislativo, para que não crie penas que você não consiga individualizar, que uma lei seja possível usar. Letra B. Conforme o entendimento doutrinário dominante relativamente ao princípio da intervenção mínima, qual é o princípio da intervenção mínima? Tenta aí falar. Me ouvindo aí? Como é que... Estou ouvindo. Como é que é? O princípio da intervenção mínima. Intervenção mínima é aquela do... Vamos ver ela aqui. Essa eu não estou lembrado. A intervenção mínima é aquela que você... só vai punir quando não os demais ramos do direito não puder intervir, não puder resolver? Isso. Seria isso? Não, isso é subsidiariedade. O princípio da intervenção mínima só vai aplicar o direito em último caso. Só no último caso. O legislador só vai fazer leis quando não der para colocar punibilidade em outros direitos e o aplicador do direito só vai utilizar quando for um bem jurídico que tenha essa aplicabilidade, entendeu? Um bem jurídico relevante, entendeu? De novo, vamos fazer a revisão. Direito é princípio da fragmentariedade, você só vai atuar em bem jurídico relevante. Princípio da subsidiariedade, você só vai atuar quando os outros ramos do direito não ser possível ser aplicado. Princípio da intervenção mínima ou última ratio. Você, como legislador, só vai colocar no direito penal quando não der para colocar uma lei nos outros ramos, com níveis de outros ramos, ou o operador do direito, né, a pessoa que está fazendo a aplicação da lei penal, só vai, né, aplicar o direito penal de tipicidade nas condutas que sejam extremamente relevantes, bem jurídicas relevantes. Então, está falando aqui. A gente só começou. Conforme o entendimento doutrinário dominante relativamente ao princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deve ser aplicado quando as demais esferas de controle não se revelarem eficazes para garantir a paz social. Decorre de tal princípio a fragmentariedade e o caráter subsidiário do direito penal. Vamos ver lá, está na outra página. Correto. O princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente pode ser utilizado em último caso, ou seja, quando for estritamente necessário para a produção de bem jurídico. Este princípio decorre do caráter fragmentário e subsidiário do direito penal. Assim, por força desse princípio, no sistema punitivo, como é o direito penal, a criminalização de condutas só deve ocorrer quando se caracterizar como meio absolutamente necessário à produção dos bens jurídicos relevantes. Fragmentariedade, e desde que não seja possível pelos outros ramos do direito, subsidiariedade. Vamos continuar na outra. Letra A, então, a resposta da letra B. Letra C. Ao se referir ao princípio da lesividade, qual é o princípio da lesividade? É o da alteridade, né? Aquele princípio que é o se bater, se roubar, não pode isso, não existe. Não há punição para a pessoa que... Então, vamos lá. O princípio da lesividade. A doutrina majoritária aponta que somente haverá infração penal se houver investido levão ao bem jurídico tutelado. Não tem nada a ver. Não haverá, na realidade. Não haverá infração penal. Não é que somente haverá. Mas vamos ver o que ele falou aqui. Errada, item errado, pois o princípio da austeridade exige que a conduta criminalizada tenha aptidão para ofender o bem jurídico, que a norma pretende tutelar. Não se exige, em todos os casos, a efetiva lesão, pois existem chamados crimes de perigo, que são aqueles em relação aos quais basta que o bem jurídico esteja exposto ao risco do dano para que o crime configure, sem que haja violação do princípio da ofensividade. Confundi aqui, mas tudo bem. Porque aqui tem aqui o princípio da lesividade, seria o de autolesão.
lá, letra E. Em decorrência do princípio da confiança, qual é o princípio da confiança? Lembra? Princípio da confiança, eu não lembro, não, a gente chegou a estudar isso aí com o irmão, é aquele mesmo que a gente estudou com o irmão Temi? Não, esse aí, o princípio da confiança é quando eu Aí você vai confio passar o sinal na vermelho, pessoa e eu verde, confio, que o confio. cara que você está passando no verde, você confia que o outro do vermelho vai estar parado. Aí o cara do vermelho Isso, vem, bum. é isso. Então, aí, mesmo que quem morra seja outra pessoa, ou seja, você, em virtude dessa situação, você vem, sei lá, matou uma criança, matou uma mulher, né? Aí você vai aplicar o princípio da confiança. Eu confiava que o cara ia ficar parado, a culpa não é minha. O cara depois não pode imputar para vocês, não, você deveria ter olhado. Não, peraí, não deveria ter olhado quem vem, senão para mim estava verde. Então não cometo nenhum fato típico nessa situação, que a vez era minha, eu confio que as pessoas iriam parar, né? Então vamos ver o que ele está pedindo aqui para a gente. Em decorrência do princípio da confiança, a presunção de legitimidade e legalidade dos atos dos órgãos oficiais e persecução penal, a razão pela qual a coletividade deve guardar confiança em relação a esses. Vamos ver qual é a resposta errada. Esse princípio nem sempre se dá na doutrina pré que todos possuem o direito de atuar acreditando que as demais pessoas irão agir de acordo com as normas que disciplinam a vida em sociedade. Assim, quando alguém ultrapassa o sinal verde, que está explicando, e acaba colidindo lateralmente com outro veículo, que avançou o sinal vermelho, aquele que ultrapassou o sinal verde agiu amparado pelo princípio da confiança, não tendo culpa, já que dirigia na expectativa e que os demais respeitam regras de sinalização. Então, é isso. Esse princípio aí de que ela descreveu aqui não tem nada a ver. O princípio que a presunção de legitimidade e legalidade dos atos do órgão certo da persecução penal é mais do direito administrativo, é o princípio da legitimidade. Né? No direito administrativo, tem o princípio da legitimidade, ou seja, você acredita que tudo que é publicado pela administração pública, ela tem, né, legalidade, tem toda a substância. Então, você, em geral, você cumpre e depois você questiona um ato administrativo, né? Se cumpre ou não a legalidade. Mas, em princípio, tem uma presunção de legalidade todo ato, né? Você não vai fazer uma arbitrariedade no ato administrativo. Vamos à letra E. Entendi. Dado o princípio da intranscendência da pena, esse aqui cai muito também, né? Então, a gente A tem cedência é dois. passar não passar para ninguém, a não ser a parte de se eu cometi um crime, aí eu fui obrigado a pagar algum benefício para a família e eu morri, aí sim pode passar, né? E se eu tiver uma herança e o valor for menor do que foi determinado para eu pagar, esse valor vai integralmente para a pessoa que foi para a vítima ou para a família da vítima, e a minha família não vai pagar mais nada, se não, né? Aham. Então, a gente sempre tem que lembrar que tem dois também correlatos aí, da intranscendência da pena, que você acabou de escrever, e da individualização da pena. Transcendência da pena. O condenado não pode permanecer mais tempo preso do que aquele estipulado na sentença julgado? Não, né? Nada a ver. A intranscendência da pena que você descreveu agora. Então, está errado. Vamos lá. O princípio da intranscendência da pena, ou seja, não transcende, não passa, veda que a pena seja aplicada a pessoa diversa daquela que foi efetivamente condenada. Ou seja, ninguém poderá ser punido por crime praticado por outra pessoa, nos termos do artigo 5º, inciso 45. Então, portanto, relativa à letra B. Vamos lá, SESC. Decorre do princípio da ofensividade. De novo, o princípio da ofensividade é autolesão. Eu tenho que lesionar uma pessoa extra para que tenha alguma infração penal, uma terceira pessoa. A vedação do legislador, a vedação, não existe vedação, a vedação do legislador de criminalizar condutas que causem potencial lesão a bem jurídico relevante, não. O tipo da ofensividade é o contrário, né?
Então, está errado. E está errado. O princípio da sociedade não veda a criminalização de condutas que gerem mera potencial lesão ao bem jurídico. Ao contrário, a princípio da legalidade exige que a criminalização recai apenas de condutas que causem lesão, perigo de lesão, com potencial do bem jurídico relevante. 28. De acordo, SESC, de novo, nome cartório, de acordo com o entendimento do STF, para a incidência do princípio da insignificância, basta que a conduta do agente tenha a mínima ofensividade? Não, né? O princípio da insignificância tem que ter 4 requisitos para o STF e mais um que é do STJ, lembra? Então, são 4. Aí você já mataria, não precisava nem saber. Só basta ter um, não. Se é 4, está errado a questão. Então, 4 do STF e um específico do STJ. A gente pode... Então, tem aqui, ó. Enterrado. Os requisitos exigidos para o STF pela STJ são, primeiro, mínima ofensividade, né? Ausência de periculosidade, que no acordo inicial que criou esses requisitos, na verdade, é nenhuma. Então, a ausência de periculosidade, tem que ter nenhuma periculosidade. Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica, O STJ ainda coloca qual é o grau de lesividade para a vítima dessa lesão jurídica, ou seja, ela vê o subjetivo da lesão jurídica, né? Pode ser um grão de arroz. Em princípio, ele é inexpressividade mínima de lesão jurídica, um grão de arroz. Mas se é o grão de arroz que foi dado pelo pai da pessoa, que estava escrito a data de nascimento, um eu te amo, aí já criou uma expressividade para aquele bem jurídico. O único feijão que eu tinha para plantar na minha terra. Então, tais requisitos são cumulativos, ou seja, ausente qualquer um deles, não poderá ser reconhecido o caráter bagatelar da infração penal. 29. A respeito dos princípios do direito penal, a aplicação da lei penal no espaço e no tempo da pessoa penal é permitida a criação de tipos penais por meio de medida provisória? Não, em geral não, mas pode ter uma medida provisória que pode descriminalizar e aí ela se aplica ao direito penal. Só para beneficiar, no caso, né? Mas para punir é só por lei, né? Por lei, né? Que é como é que é? Não sei o que legal, princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal. Tudo vai ser feito em virtude de lei. Vamos lá. Item errado. O princípio da reserva legal, uma das vertentes do princípio da legalidade, prega que somente lei em sentido estrito poderá criar tipos penais. Lei em sentido estrito. O que é esse sentido estrito, irmão? Desculpa, porque assim, é uma palavra que a gente ouve muito, né? É porque existe os termos sentido estrito ou stricto. Às vezes o cara bota em latim, stricto sensu. Stricto, com C depois do sentido amplo, ou em sentido amplo, a gente chama de lato sensu. Lato sensu. Ou seja, stricto sensu, ou sentido restrito, significa que é estritamente, especificamente. No nosso direito processual legislativo, estrito sensu, lei só é aquilo que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, em estrito sensu, ou seja, o que é uma lei? É uma medida que foi aprovada, é um ato que foi aprovado pelo Congresso Nacional. A medida provisória foi aprovada pelo Congresso Nacional? Não, ela não é estrito sensu uma lei. Ela é, porque a Constituição diz que ela é uma lei, só que ela é uma exceção da estrito sensu, porque é necessário, ela já tem validade do momento em que o presidente, né, o decreto? Emite. Decreto é outra coisa. Emite a medida provisória, mas ela pode perder a validade dentro de 120 dias. MP, né? MP. Mas aí você falou decreto. Então, o decreto estrito sensu, apesar de alguns decretos existir o decreto autônomo, então o decreto tem uma determinada característica de lei, estricto sensu, ele não é uma lei. Mas existe na Constituição o decreto autônomo no artigo 84. Ou seja, existem essas questões. Então, o estricto sensu tem que ser, né, certinho, né, aquilo que está previsto. Então, o estricto sensu tem que se amoldar aquilo que é realmente. Lato sensu, para você entender, no direito administrativo é melhor.
Estricto sensu, servidor público é aquele cara que faz o concurso, né? É nomeado, toma posse e entra em exercício. Estricto sensu. Esse é o servidor público padrão. Agora, lato sensu, pessoa que foi nomeada em cargo em comissão, ela é também servidor público. Uma pessoa que está prestando um serviço voluntário lá de mesário, é um servidor público, naquele momento. Lato sensu é servidor público, mas sabe que ele é um Entendi. mesário. Então, o estricto sensu é que tem que ter toda aquela formalidade, todos aqueles requisitos é atender. Então, estricto sensu atendeu tudo. Então, quando ele Tribunal fala... de júri também é considerado... Também. Naquele momento, sim. Então, somente lei em sentido estrito sensu, é somente lei aprovada pelo Congresso Nacional pode ser remeter a legislar sobre direito penal. Então, por isso que ele fala lei em sentido estrito, lei em estricto sensu. Poderá criar tipos penais. Lei em sentido estrito é o diploma normativo emanado pelo Poder Legislativo, cujo processo de aprovação segue o rito ordinário. No caso brasileiro, o diploma legislativo exigido é a lei ordinária. A MP é mero ato normativo de incumbência do presidente da República, que apesar de possuir força de lei, ou seja, ela é uma lei, ela tem força de lei. A medida provisória não é uma lei, ela tem força. Quando você diz que uma coisa tem força, é porque ela não é. Porque se ela fosse, ela não tinha força, ela já era, entendeu? Ela tem força de lei. A Constituição diz esse termo lá. A medida provisória tem força de lei. Significa que ela, metaforicamente, é igual a uma lei, tem a mesma força, mas ela não é. Ela se torna lei, tanto é que quando uma medida provisória ela é aprovada, ela não fica com o número dela. Ela, na verdade, se torna assim, medida provisória, você entra nela, ela não existe mais. Aí está lá, convertida em lei, ou seja, fica um outro número, ela deixa de existir. Ou seja, durante o período que ela existe, ela tem a força da lei, ela não é lei. Que é o decreto? Não. O decreto é o que faz... Não é o decreto que faz com que aquela lei se torne vigente, não? Hã? Não existe isso. Existe quando a medida provisória deixa de valer, você faz um decreto legislativo para regulamentar o período que ela ficou vigente. É isso. Em relação à medida provisória, tinha um decreto chamado Decreto Legislativo, o Congresso Nacional não conseguiu aprovar dentro do período previsto. 120 dias, 60 mais 60, né? Não conseguiu. O que acontece? Ela perde a validade, não pode ser emitida outra. E nesse período, como é que fica? O Congresso Nacional pode emitir um decreto legislativo especificando as pessoas que foram abrangidas pelo aquele direito, né, naquele período, ou que tiveram alguma situação que foi afetada naquele período. Existe um decreto que o Poder Legislativo pode regulamentar aquele período ali, e acabou. E aí fica nessa situação. Ficou valendo, deixou de valer, o decreto regulamenta quem foi abrangido pelo aquele período, quem foi, né, afetado pelaquela medida provisória, e acabou. O trâmite dela, se ela for aprovada, a medida provisória, ela é transformada numa lei. Passa a ter um número da legislação que a gente tem numeral. 13 mil, 14 mil, acho que já está em 14 mil. 14 Não, eu mil, perguntei... tá. Eu perguntei assim porque eu vi, tem uma lei aqui que é a Lei de Libras, por exemplo. Aí a Lei de Libras, ela é a 10.436, se eu não me engano. Aí depois veio um decreto, depois de anos que veio um decreto, 5626, Não, aí é diferente. afirmando que aquela lei está Mas aí eu entendi o que é que é aí diferente. Aí, quando a gente for estudar em direito constitucional, chamado processo legislativo brasileiro, você vai ver que existe a hierarquia das normas no direito constitucional. Tem as normas constitucionais, normas infraconstitucionais, né? Na verdade, tem as normas constitucional. Hoje, no entendimento da STF, tem as normas constitucionais, normas supralegais, normas legais. Na verdade, tem normas constitucionais e infraconstitucionais. Normas infraconstitucionais são divididas em supralegal, legal e infralegal. Supralegal são os tratados, né, os tratados de direitos humanos internacionais que não foram aprovados pelo rito da medida provisória, da emenda à Constituição. Se eles forem aprovados pelo rito da
emenda constitucional, eles passam a ter o status de Constituição. De Constituição. Não foram, o entendimento do STF é que eles são acima da lei. Da lei, fica supra, né? Supralegal. Supralegal, acima da lei. Depois a gente tem a legal e tem a infralegal. O que é infralegal? São as normas que podemos falar, o decreto, portarias, resoluções. MP também? Instrução normativa. Não, a MP está no mesmo nível do legal. Do legal. Do legal, porque ela tem a força do legal. Ela tem força de lei. E aí, então, você tem o decreto, resolução. Para que servem os íntegras legais? Então, você tem a Constituição, você tem as normas legais para explicar a Constituição ou fazer a aplicação da Constituição, porque você tem as normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Quem faz a aplicação da norma de eficácia contida, da norma de eficácia limitada, é a lei. Ou seja, você está fazendo, né, a aplicação, vamos dizer assim, da Constituição. E quem faz a aplicação da lei no sentido mais detalhado? Porque na lei você não pode detalhar muito. Então, faz a aplicação mais detalhada da lei, que ainda é abstrato. É uma resolução, uma portaria da Receita Federal, uma instrução normativa, é um decreto. Então, essa estrutura é para que você tenha a aplicação do direito na sociedade. E começa da Constituição, que é a lei maior, passa pelo Legislativo, as leis, e aí os determinados órgãos, para fazer que aquilo funcione na prática, tem que detalhar. Ok, tem lá a previsão na Constituição desse tributo, tem uma lei instituindo esse tributo, e a forma que eu vou recolher e a forma que você vai pagar está numa instrução da Receita, ou num decreto do Executivo. Ou seja, eu operacionalizo o direito na sociedade, entendeu? Então, a Constituição diz que existe, eu estou dando um caso de direito tributário, a Constituição diz que existe o tributo tal, imposto de importação, imposto de exportação, ICMS. Cria a lei do ICMS e aí você tem as normas infralegais para operar o ICMS. Qual é o sistema que vai ser aplicado, onde que você vai botar as informações, se vai ter ou não regras acessórias, entendeu? Então, tem todo esse arcabouço jurídico para fazer com que a vida funcione. Então, o decreto, ele não é... na verdade, se você pegar na Constituição, no processo legislativo, o decreto é para regulamentar as leis. O decreto e também resoluções, né, às vezes não precisam... Normalmente, o pessoal usa decreto, mas você pode ter resoluções que regulamentam. Aí eu teria que me aprofundar mais, porque existem, inclusive, resoluções que regulamentam direto o texto constitucional. Aí é uma exceção da exceção, que são resoluções do CNJ, né? Que aí teria que estudar, é bem específico, é aprofundar da parte de direito constitucional. Pois é, vamos ver aqui. Geralmente é decreto mesmo, por isso que eu fiquei na cabeça. Vamos lá. 30. Acerca dos princípios gerais que norteiam o direito penal, das teorias dos crimes e dos institutos da parte geral do Código Penal brasileiro. Julguem os itens a seguir. Considere que Manuel, penalmente imputável, ou seja, maior de idade, tenha sequestrado uma criança com o intuito de receber certa quantia como resgate. Menor, né, no caso? Não, Manuel não. Aqui penalmente imputável. Imputável. Ele é menor. Então, não. Inimputável. Inimputável que é... Quando for essas questões, você marca. Quando você tiver... Opa, o que é isso aqui? Marca para não cair nisso aí. Às vezes você marca uma questão, pode dizer, pô, mas eu li inimputável. Você leu rápido e achou que era imputável. Na verdade, imputável. Porque como normalmente, quando a pessoa é imputável, ninguém bota isso no texto. Mas quando é inimputável, sim. E aí, quando ela botou imputável, seu cérebro foi logo para inimputável. Então, tem que ter atenção na hora de fazer a prova. Considere que Manuel, né, penalmente imputável, ou seja, normal, uma pessoa normal, não é menor de idade, tenha sequestrado uma criança com o intuito de receber certa quantia como resgate. Um mês depois, estando a vítima ainda em cativeiro, nova lei entrou em vigor, prevendo pena mais severa para o delito. Ou seja, é uma lei posterior que, na verdade, apenou maior essa conduta.
Nessa situação, a lei mais gravosa não incidirá sobre a conduta de Manuel. Essa aqui é extremamente difícil, essa questão. Existe o chamado crime continuado, entendeu? Porque, na verdade, ele não, a conduta dele não se esgota no momento que ele raptou. Enquanto tiver o rapto, não sei se ele vai entrar nesse comentário, enquanto tiver ocorrendo o rapto, você ainda está cometendo crime. Então, o fato de você ter iniciado ali o crime não significa que daqui a um mês você parou o crime. Se vier uma lei que é mais gravosa, na hora que você for pego, vai incidir a lei mais gravosa. Não sei se ele vai entrar aqui nessa questão. Porque se Porque fosse ele um não tinha roubo... terminado de cometer, né? Ele não tinha terminado, ele ainda Mas isso estava em aqui é posse dela, né? extremamente... Essa questão é extremamente capciosa. Ele está querendo te levar ou induzir ao erro, dizendo... Não, se fosse um crime normal, que eu roubei, Anterioridade da lei. a anterioridade da lei. Está É isso que ele querendo te quer levar para te levar para Entendi, esse tipo de entendi, questão. entendi. Vamos ver o que ele responde aqui. A afirmativa está errada, pois a lei nova nesse caso passou a vigorar durante a consumação do delito, ou seja, pode ser aplicada, tá vendo? Pois não há retroatividade nesse caso, aplica-se a hipótese da súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado, tá vendo? Ou permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. Ora, o crime de extorsão mediante sequestro é um crime permanente, né? Ou que se encontrava em execução quando sobreveio a lei nova. Assim está, esta deve ser o carregado. Ou seja, essa questão ela é capciosa, porque ela leva o candidato a pensar, não, peraí, o cara cometeu o ato de sequestrar anterior um mês antes. Só que tem, ou seja, o cara está te Foi a pegando. primeira coisa que eu pensei. O cara está te pegando, na realidade, está te cobrando um conhecimento do básico, do princípio da irretroatividade da lei, né? Da anterioridade também, princípio da anterioridade e irretroatividade. E cobrando lá da frente os conceitos de tipo de crime, entendeu? Crime permanente, crime continuado, né? Ou seja, pegando bem abrangente essa questão. Eu acho que a gente Boa vai mesmo, deixar, foi muito boa. né? Vamos deixar as outras, tem muita questão, não vai dar para a gente acabar aqui. Então, a gente continua amanhã e finaliza amanhã. Tem 16 questões ainda Ok, faltando. top. Finalizar aqui a transmissão não, a gravação. Como é que eu paro a gravação? Pausa.